Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Até que eu possa ver na glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém, glória a Deus, a paz do Senhor a todos. Seja bem-vindo ao Espaço Jovem. A sua audiência é muito especial para nós, seja você que nos acompanha pela TV ou pelas redes sociais. A gente fica muito grato a Deus por recebê-lo nesse espaço feito especialmente para você e toda a sua família. E já estamos ao vivo pelas redes sociais, nos canais do YouTube, EADPE Live e Rede Brasil Oficial. E a gente sempre pede, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal e clicar no sininho de notificações para não ficar de fora de nenhum conteúdo novo da Rede Brasil. E compartilha também este vídeo. Participe com seu vídeo de louvor de 1 minutinho em nosso WhatsApp, está aparecendo aí na sua tela, 81 99209 4819. Muito bem, esta semana falaremos sobre o seguinte tema: disciplina existe? Estamos entendendo o valor de ter uma vida disciplinada, respeitando os limites necessários na vida e quais benefícios isso pode trazer para a vida do jovem. E para isso hoje contamos com a ilustre presença do pastor Sérgio Jeremias. A paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, irmão Manassés, é sempre muito bom estarmos juntos. Amém. Mais um programa juntos, né, pastor? Mais um programa, né? Graças a Deus, Espaço Jovem é uma gratificação. Quero, inclusive, neste momento, enviar já de início uma saudação para todos os nossos queridos jovens aí da área 33, bem como da área 66. Bom, e abrindo, né, o nosso programa de hoje com esse corinho lindo, né, da nossa harpa cristã, né, pastor? Os jovens da área 24, fazer uma chamadinha, vocês fazem um sinal com a mão. Não dá para ficar de pé como a gente faz na igreja, mas faz um sinalzinho, né? Amanda Caroline, é assim que se fala? Caroline. A Lívia Vitória, amém. Gabriel Rodrigues, no baixo. O Gabriel Santos, seu xará, amém, no violão. Almir Garnier, é assim que se pronuncia? Garnier, muito bem. Christian Eneberg, é um nome difícil hoje, viu? É um nome difícil. Christian Eneberg, falei certinho? Eneberg. A Marielle Evelyn Mirelli, perdão. E o Lucas Daniel, tem cara de pregador. Deus abençoe, Lucas. Muito bem, pastor, o nosso tema de hoje, né, o qual falamos, vai falar sobre disciplina, mas a gente já inicia perguntando para o senhor o que acontece quando não tem a autodisciplina, né? Muito bem, irmão Manassés. Primeiro é bom, né, entendermos nossos queridos telespectadores, também aqueles que estão acompanhando pelos dispositivos digitais, como sempre falamos, entender primeiro o que é a disciplina, né? A disciplina, do ponto de vista etimológico, significa obedecer às normas, a comandos, mas também de respeito ao autocontrole, ao domínio próprio. E quando não há disciplina, ou autodisciplina, com certeza vai haver perdas de tempo, porque aí tem que ter um planejamento, e quando não há essa disciplina, com certeza o tempo será perdido, os objetivos não são alcançados. A falta de disciplina em outras instâncias que a gente vai ver aqui durante toda a programação também pode gerar conflitos. Então, a falta de disciplina criará uma série de problemas que eu tenho certeza que durante toda a programação a gente vai estar discutindo à luz da Bíblia, à luz da sociologia, esses problemas e estudar, no caso, que podem ser dirimidos, podem ser resolvidos. Se aprende ou se impõe? Como é que fica, pastor? Nós gostaríamos também de ter aí a participação dos nossos jovens. Fique à vontade, explorem bem o pastor. Bem, a disciplina, eu acredito que, não sei se está na pergunta com relação quando surge, se impõe, mas é importante dizer que se a disciplina é algo pedagógico, é algo que se aprende, então, obviamente, parte de um ensinante e de um aprendente.
a gente está com uma programação voltada para os jovens, mas a disciplina não começa na juventude, não começa na adolescência, ela começa na mais tenra idade. Então é importante que o pai, a mãe, e a gente se dirige aqui a muitos pais que estão acompanhando, possa criar, podemos dizer assim, atividades assistidas. Porque muitas vezes se esperam que os jovens sejam disciplinados, mas às vezes não se treinou durante a infância, durante a adolescência. Então o pai, a gente fica observando às vezes alguns vídeos das crianças orientais, na mais tenra idade os pais já dão aquelas atividades com certos comandos e acompanhando. Parece do ponto de vista humano aqui uma coisa absurda, mas a preocupação do pai ali não é nem na execução da tarefa, mas ali o pai está criando comando, estimulando a criança a desenvolver essa capacidade de autodisciplina. Então, eu diria que esses comandos e essas atividades que os pais dão às crianças, e claro que não é uma coisa aleatória, por isso que a gente chama de atividade assistida, porque o pai está acompanhando, e a criança, quando faz aquela tarefinha, ela está aprendendo ali, com certeza, a disciplina. Então, não diríamos que se impõe, mas podemos chamar de que a disciplina ou a autodisciplina é algo pedagógico, tem que ter alguém que ensine e tem que ter alguém que venha aí aprender. Então, para se ter essa autodisciplina, como o senhor explicou aí, é preciso alguém que já comece a me instruir, né, pastor? É vivência desde criança, é observando. Eu acho que o maior exemplo é observar. Meu pai faz, minha mãe faz, o pastor faz, né? E essa observação também traz essa autodisciplina? Com certeza. Apesar de que a palavra auto, né, esse prefixo, as pessoas geralmente é algo da pessoa, mas aí no caso da disciplina é algo, como você falou, para que o ser humano, o indivíduo, venha desenvolver a autodisciplina, é preciso esse princípio da observação. Isso é psicologia, isso aí é pedagogia, isso é a vida. Então é por isso que a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E é bom que se diga que, embora a gente, claro, como cristão, a gente vai aplicar esses versículos às condutas e aos princípios religiosos, mas a expressão ali, caminho que deve andar, é a vida, é o princípio moral, ético, aquilo que é correto se fazer. E isso, repito, não vai ser aprendido na juventude. Isso aí é passado pelos pais, aprendidos e, consequentemente, aí a pessoa desenvolve a competência da autodisciplina. Eu acho que hoje nem tanto, mas um tempo atrás, né, quando principalmente o homem era mais desleixado, jovem, vai dizer assim, vou botar você no quartel para você aprender o que é disciplina. Né? Verdade, se dizia muito isso. E aí mostra, né, a preocupação do pai, mas que na verdade nem deveria terceirizar. A gente sabe que é uma forma de gerar um certo receio na pessoa para que aprender, mas papai e mamãe, sem sombra de dúvida, na mais tenra idade, a criança pode desenvolver. Até porque eu acho que durante a programação a gente vai ver que a disciplina não é só uma questão de comportamento, de externo, de aspectos externos, mas é algo da personalidade. Então a gente vai ver quando está ligado aos traços da personalidade e quando está ligado a hábitos, a comportamento. Já se identifica assim de cara uma pessoa indisciplinada? É fácil? Seria uma tarefa fácil? Gente, vamos ver aqui, né? Dá para saber quem é um indisciplinado? É muito fácil, porque o que é uma pessoa disciplinada, né? De respeito, claro, a esse equilíbrio. Daqui a pouco a gente talvez fale as instâncias da autodisciplina. Mas, digamos que o duelo de planejamento e execução. Então, se aqui dessemos tarefa, então essa observação de planejamento e execução, o descumprimento a horários, né? E uma série de fatores que você vê observando uma pessoa, de imediato já dá para ver que aquela pessoa é disciplinada. A forma como a ação-reação de uma pessoa é o retrato, o perfil de que ela é ou não uma pessoa disciplinada. Então, quando você chega num ambiente, quando você chega num lugar, quando você observa lá no grupo jovem, quando você faz uma análise, ainda que não muito periciada, mas já dá para ter uma ideia de que aquela pessoa é ou não uma pessoa disciplinada ou autodisciplinada. Às vezes, puxando um pouquinho, já que estamos aqui com o pastor da nossa igreja, pastor Sérgio Jeremias,
Eu tenho observado, pastor, e creio que o senhor também, falando nessa questão de disciplina, do que a gente aprende, né, com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos pastores. E uma coisa que vem me chamando a atenção hoje, por exemplo, a gente é nossa cultura chegar na igreja e dobrar os joelhos, da criança ao idoso, a não ser que tenha algum problema. E eu percebo, não é todos, mas muita gente até que goza de uma boa saúde não tem mais essa disciplina de chegar lá como forma de reverência e se ajoelhar como é o nosso costume. Isso também demonstra uma indisciplina, enfim. Demonstra. E aí a gente associa mais uma vez ao comportamento aquilo que se aprendeu. É muito notável isso. Eu não sou tão jovem mais, né? Uns 40 e 10. Mas eu lembro, do tempo de jovem, a gente chegava nos cultos de oração, todo mundo estava orando. Enquanto o dirigente não acionasse, não batesse na campa, hoje a gente chega em algumas congregações, todo mundo sentado, conversando, e como o senhor falou, pessoas que gozam de saúde. É óbvio que existem as exceções, a gente sabe que existem irmãos e irmãs que muitas vezes não têm condição de estar de joelho. Uma santa ceia numa congregação, chega-se lá, está todo mundo sentado, conversando. Então, isso aponta sem dúvida um ato de indisciplina. Vovó já dizia, costume de casa às vezes vai à praça, né? É o aspecto isso aí fala da disciplina e, mais uma vez, reiterando que nasce no antro familiar. E é algo que se desenvolve para a vida toda, né? Se não começar de pequeno, de grande é mais difícil. O barro mais duro é difícil de moldar, né? Para a vida toda e para todas as instâncias da vida, né? Porque uma pessoa que não desenvolve hábitos disciplinares em casa, ele certamente vai desenvolver hábitos indisciplinares na escola, na igreja. Né? Quantas pessoas, às vezes, que nunca chegam no ambiente, no horário certo. E, às vezes, tem que estar sendo chamada a atenção no ambiente de trabalho, né? Que chega antes do horário. Tem dificuldade de rotina. Então, quando uma pessoa tem dificuldade de cumprir rotina, se isso não é um traço da sua personalidade, que a gente talvez vai falar durante o programa, é sem dúvida problema de disciplina. Então, tanto para a vida toda como para todas as instâncias de sua vida, se a disciplina não for trabalhada lá atrás, vai refletir sem sombra de dúvida. E é ruim, né? Tão ruim, né? Quando o senhor citou agora... Chega tarde no trabalho quase que todo dia. Não, o carro quebrou, o metrô quebrou. Claro que o metrô aqui quebra quase todo dia, mas não é desculpa, né? Eventualmente pode acontecer, né? Mas o disciplinado, ele se previne. É alguém que também trabalha com essa questão da prevenção. O senhor falou dessa questão das desculpas, né? O indisciplinado, ele está sempre à procura de uma desculpa. Eu li, não sei se eu vou me lembrar dos detalhes de um fato, de uma pessoa que costumava chegar à faculdade sempre atrasado, e aí foi o dia da prova, e aí todo mundo chegou e já sabia, o aluno X, e ele chegou e a professora, e ele disse, professora, o pneu do carro furou. Cheguei atrasado porque o pneu do carro furou. Ela falou, não tem problema, a prova vai ter uma questão muito simples, aí você não vai ser cobrado por isso, mas vai ter só uma questão muito simples. Porque estava ele e outro colega que veio com ele. Então, vai ter uma pergunta para vocês dois responderem, uma pergunta simples. Aí botou as questões curriculares e a última questão foi qual foi o pneu que furou. Cada um no lugar. Cada um responde. Aí teve dificuldade. Então, foi reprovado por conta da justificativa no ato de disciplina. Então, essas desculpas furadas aí para justificar um ato de indisciplina não funciona. O senhor me lembrou agora, pastor, e os jovens aqui que gostam de escola dominical, que eu sei, me lembrou de Arão, né? Quando Moisés sobe ao monte e desce, Arão diz, o pessoal me deu as coisas, eu botei no forno, saiu esse bezerro. E além de procurar uma desculpa sem sentido, está sempre terceirizando a culpa, né? Está sempre achando... Os outros, sempre é o outro, sempre é os outros. Agora, a autodisciplina, ela é completa em si ou ela requer outras virtudes? Querem responder? O que vocês acham aí? Fica à vontade, né? Como eu disse que a disciplina, posso adiantar que ela é um traço de personalidade. E aí a gente não pode ficar... então é a minha personalidade, porque também tem o ato do hábito. Vamos dizer que, por exemplo, não sei se vocês conhecem, vocês sabem quais são os temperamentos de vocês, mas
O assunto também é bíblico, mas também é ciência, né? Quem é de temperamento fleumático e melancólico, geralmente é mais organizado do ponto de vista objetivo. Quem é colérico, agitadinho, ou sanguíneo, como eu, sou sanguíneo, tem dificuldade temporoespacial. Então, por exemplo, eu sou extremamente organizado do ponto de vista subjetivo. A minha agenda, o que é que eu vou fazer na próxima semana, tá lá MTN, manhã, tarde, noite. Eu gosto das coisas bem determinadas, bem organizadas, o que é que eu vou fazer. Numa semana eu já sei durante toda a semana, manhã, tarde, noite, o que vai ser feito. Então, a minha personalidade é de organizar, de me planejar. Mas, como eu sou sanguíneo, eu tenho dificuldade de disciplina organizacional, tempo espacial. Então, às vezes, tem essa questão. As pessoas, eu acho que vai ampliar essa pergunta, as pessoas podem desenvolver habilidade organizacional numa esfera e ser totalmente desorganizado em outra. E aí, por isso que a pergunta é se ela é uma coisa pronta em si só. Claro que não. Então, a disciplina, ela é uma responsabilidade da pessoa, porque diz respeito ao compromisso, mas também está relacionado à personalidade, e claro que vai ter outros fatores aí inerentes. Com relação às questões espirituais, claro que depende da fé, depende de um planejamento de vida, então ela não é uma coisa que se estabelece e que se encerra em si só. Pensam, e em relação a isso, né, tem tudo a ver com escolha de profissão, esses temperamentos, né, pastor? Tem a ver com a vida, é a vida, né? É a vida. Às vezes a pessoa tem um temperamento, escolhe uma profissão que não tem nada a ver e não é feliz. É verdade. Isso também faz parte da disciplina, né? Porque a disciplina, ela tanto pode ser física, essa questão que eu falei da questão da organização, todo mundo já ouviu o pai e a mãe dizer, talvez alguém aqui, esse menino é desajeitado, né? Então, às vezes, é do traço da personalidade, mas existe também se aplica a disciplina, as questões emocionais, e aí, como o senhor falou, a questão da disciplina, também na escolha, né, convergir a escolha da profissão baseada na sua vocação, nos seus aspectos de personalidade. Amém, pastor. Mas agora a gente vai para o nosso primeiro quadro de hoje. Complete o versículo. Roda a vinheta. Bom, neste quadro a gente dá um pedacinho do versículo, né, para você de casa, para os nossos jovens aqui, e vocês têm que completar todo o versículo. Vamos lá? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo. Alguém salva a pátria? Não? Então bota aí na tela para a gente completar e você de casa também decorar, que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem diz amém? Amém. Vamos para o segundo versículo já, produção? Vamos embora. Você de casa também, vai exercitando aí. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Daqueles Quem é? que Quem amam vai a Deus. responder? É o irmão? Lucas. Lucas, vamos lá, Lucas. Juntamente para o bem. Daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Eita Deus, esse está afiado, viu, pastor? Isso é bom de Bíblia. Romanos 8:28. Bota aí na tela para a gente mostrar ao povo de casa. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Tem o terceiro. O terceiro aqui é até um hino. Servir ao Senhor com alegria. Cadê? E apresentai-vos a ele com cântico. É a jovem? Lívia. Lívia. Acertou a Lívia? Vamos ver. Bota lá na tela para ver se ela acertou. E apresentai-vos a ele com canto, Salmo 100 e o verso 2. É professora de escola dominical? Não. Ainda não. Agora a gente segue com o quê? Com louvor? Vamos cantar para Jesus? Fiquem à vontade. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos
vontade é tua, e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Meu Deus é grande, move as montanhas, tira-me do vale, a Ele me faz vencer. Meu Deus é grande, curou minhas feridas, deu força em minha vida, a Ele eu louvarei. Amém, glória a Deus. O Espaço Jovem está de volta e não esqueça de compartilhar o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube IEADPE Live e Rede Brasil Oficial. Estamos conversando hoje sobre o tema disciplina. Existe? E hoje estamos com o pastor Sérgio Jeremias e os jovens aqui da área 24. Pastor Sérgio, é possível ser alguém disciplinado em determinadas áreas da vida e em outras não? Outras não? É disciplinado aí, meio termo? Vamos reiterar aquilo que a gente já pontuou no bloco anterior, acho que a gente falou alguma coisa. A disciplina se aplica em várias áreas. Tem a disciplina ou autodisciplina física, que é aquela que se aplica à vida pessoal, à vida diária, trabalho, escola, a conduta em casa. Tem a autodisciplina, que é a autodisciplina ético-moral, diz respeito ao comportamento, como a pessoa reage diante dos fatos, dos preceitos morais. Então, essa é a disciplina moral. A pessoa, quando não tem os limites da ética, é uma indisciplina. E aí se aplica também as questões espirituais. E tem a indisciplina emocional. Quem nunca viu aquela famosa expressão, fulano é desequilibrado, é instabilidade emocional. Então, é muito possível que uma pessoa tenha autodisciplina, digamos, moral, de repente seja desequilibrada emocional. E isso aí também se trabalha lá na infância. Um pai, por exemplo, que é super protetor, pode desenvolver uma conduta de instabilidade emocional nos filhos. Pessoa que não sabe se defender, né? Claro que tem os extremos. Eu lembro que tinha pai que dizia aos filhos, não chega apanhado em casa não, viu? Então está estimulando o filho, né, a uma revanche, então, mas também a se posicionar. Eu não sei se eu vou lembrar, eu gosto muito de citar alguns exemplos, e é óbvio que deixando de lado aqui as questões espirituais da figura que eu vou citar, porque é Gandhi. Conta-se que Gandhi, quando estava estudando, um professor não batia com a cara dele e sempre procurava humilhá-lo, né? Deixaram ele desestabilizado, que é bíblico. A Bíblia fala de Ana, Penina diz que provocava ela, tirar ela de cena. Então, se ela não tivesse instabilidade, de alguma forma a gente vê que ela não tinha uma instabilidade porque chorava copiosamente. Bem, mas Gandhi, o professor, na hora da refeição, o Gandhi chega e se senta perto do professor. E o professor disse assim, Gandhi, você não sabe que os porcos não comem com os pássaros? Ele disse, pô, não, professor, então eu já vou voando. Aí saiu, o professor ficou irritado. Aí, na hora das tarefas, disse, olha, Gandhi, se você achasse uma bolsa, perguntou aos alunos e perguntou a Gandhi, se você achasse uma bolsa contendo dinheiro e sabedoria, você ficava com o quê? Aí Gandhi disse, eu prefiro dinheiro. Aí, para surpresa de toda, o professor, não, eu preferiria sabedoria. Aí ele, cada um fica com o que não tem. Aí, na hora da prova, aí ele colocou imbecil, idiota. Aí ele, professor,
o senhor assinou, esqueceu de colocar a nota. Então, o que a gente aprende é que a pessoa precisa, mesmo sendo humilhado, né? Tem pessoas que, diante de um ambiente onde as pessoas detratam, onde as pessoas humilham, onde as pessoas querem que sempre, como na linguagem da gente, de eu sou matuto, colocar o outro para trás, não sabe se posicionar. Então, isso é instabilidade emocional. Então, a pessoa não vai revidar, mas ter uma postura firme. Então, é possível uma pessoa ter um equilíbrio na área moral e não ter disciplina emocional. É possível uma pessoa que tenha disciplina emocional, mas em casa é desorganizado. Então, a disciplina, quem conseguir ser, se aqui os jovens conseguirem ser autodisciplinados em todas as instâncias da vida, então, parabéns. Mas, respondendo a sua pergunta, é muito possível uma pessoa ser disciplinado numa área e ser indisciplinado na outra. Eu também citei aquele exemplo da personalidade, uma pessoa que é de um temperamento. Então, claro que pode ser disciplinado na área organizacional e ter um déficit em outras áreas de sua vida. É muito difícil ser disciplinado em todas as áreas, todos os âmbitos da vida. Sempre vai ter alguma deficiência aqui e acolá, né? Não está se falando de perfeição, né? É por isso que a gente precisa entender que a indisciplina ela é uma marca do meu temperamento, da minha personalidade, ou ela é construída por maus hábitos. Porque, às vezes, a indisciplina é maus hábitos que a pessoa construiu ao longo de toda a sua vida. E, às vezes, a indisciplina é um traço da sua personalidade. Então, para cada uma dessas origens aí da indisciplina, tem que ter um tratamento diferente. Jovem Almir, cadê ele? É ali o Almir. Quer fazer uma pergunta para o senhor, pastor? Veio afiado, isso é disciplinado. Ufa, vamos ver. Vamos lá? Pastor, nós temos nas Escrituras Sagradas vários exemplos de homens e mulheres que foram disciplinados, autodisciplinados. Como nós podemos enxergar aquele que seria o maior exemplo de uma pessoa autodisciplinada e o porquê? O que fez com que ela se diferenciasse dos outros personagens bíblicos? O programa é voltado para jovens e a pergunta é bem pertinente. Todos os grandes jovens, os jovens mais notáveis da Bíblia. Quando a gente fala de jovens notáveis, a gente lembra José, Daniel, Samuel, Esté, Davi. Apesar que Davi teve um momento de instabilidade, mas no seu contexto, em algumas áreas, era uma pessoa... Os grandes nomes de jovens no Novo Testamento, Maria, mãe de Jesus, não podia deixar de citar, Timóteo, todos estes jovens eles foram pessoas de alto potencial, de autodisciplina. Então, e todos eles a gente vai ver, tem um versículo na Bíblia que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Tem um versículo, acho que é em Provérbios, se permite ler, que a gente não leu diretamente nenhum texto, para estar dentro da pergunta aí do Lucas, não é? Provérbios 20, Mateus. Almir, desculpe-me. Capítulo 23, versículo 12 de Provérbios. Aplica, atenta à disciplina, o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Então, todos estes jovens foram pessoas que aplicaram, eram pessoas que tiveram, a gente vai observar a família e pessoas que sempre estavam muito apegados a Deus. Porque no Antigo Testamento, principalmente, a vida pessoal, social e religiosa estavam muito atreladas. Então, todo ato de disciplina se aplicava a Deus. Então, é muito fácil de notar estes jovens, porque eram pessoas que estavam sempre conduzindo sua vida dentro da vontade de Deus, dentro dos preceitos de Deus. Os mandamentos que eram exigidos eram mandamentos que acabavam ensinando as pessoas a serem autodisciplinadas. E muitas vezes nas condições mais adversas, né, pastor? Se a gente fosse falar aqui deles... É aí que se manifesta, porque a disciplina, como todas as virtudes, elas sempre brotam no terreno da adversidade. Né? Se você observar o amor, a paciência, a sabedoria, a disciplina, ela não surge num ambiente favorável. Todas as virtudes da vida, elas se desenvolvem em ambientes hostis. Se a gente citar o exemplo de José, José conseguiu, para mim, é o maior padrão de autodisciplina do ponto de vista da juventude é José. Conseguiu ser o melhor filho num ambiente hostil, conseguiu ser o melhor servo, porque ele foi o melhor filho, estava na casa de papai, tudo bem, os irmãos apertaram, oprimiram, ele conseguiu manter um equilíbrio, ele conseguiu, foi vendido, como todos sabem, foi para a casa de Potifar, conseguiu ser o melhor servo e ganhou um cargo de destaque.
na casa do seu patrão, conseguiu vencer a tentação da esposa do seu patrão, foi jogado lá na masmorra, se tornou o melhor preso, porque ele estava preso, podia ser uma pessoa que precisasse de tratamento, de terapia, né? Como hoje estamos vivenciando numa geração de mimimi, qualquer coisa é terapia, todo mundo fraco, olhou para mim com cara feia, estou sofrendo bullying, etc. Geração floco de neve, né? Exatamente, mas José passou por todos esses momentos, não perdeu uma estabilidade. Mesmo lá na masmorra, se tornou o melhor servo que deram a chave na mão dele. E quando Deus precisou do melhor cargo, que era o cargo para governador do Egito, José estava pronto. E a gente vê que ele teve chance de revidar todo o mal que fizeram, né? Lá no capítulo 50, quando os irmãos chegam, mas disse, não, vocês na verdade me tentaram fazer o mal, mas Deus transformou isso em bem. Então isso, na verdade, é autodisciplina. Ele teve a chance de revidar, mas disse não. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis da disciplina, é quando você tem a possibilidade de revidar o mal que fizeram, mas você se contém. Eu acho que eu notei aqui uma expressão que é de Abraham Lincoln, acho que eu não sei se de fato eu notei, que ele fala essa questão exatamente da autodisciplina, que é a capacidade que é a disposição para dizer não. Não, eu acho que eu não notei, foi só que eu estava lendo. Que ele disse que uma das grandes virtudes da autodisciplina é essa capacidade de você dizer não para si mesmo. E José conseguiu fazer isso. E ainda mais, e hoje em dia, né, numa sociedade, numa geração que a gente está vivendo, de querer se abrir para muita coisa e se abrir também para a indisciplina. Eu posso fazer, o que se prega aí fora, você pode fazer, ou ser o que você quiser. Quer dizer, desmantelar o que a Bíblia... É um falso senso de autonomia, que as pessoas pensam que liberdade é a capacidade de você fazer o que quer. Mas fazer o que quer dentro do princípio da ética, dentro do princípio da moral, dentro do princípio da lei. Então as pessoas confundem libertinagem com essa capacidade de liberdade, com essa capacidade de autonomia. Quando a minha liberdade fere o seu direito, ela deixa de ser liberdade. Doutor Lucas, o médico amado, cadê ele? Fique à vontade, Lucas. Pai do Senhor a todos. Pastor, o senhor citou sobre a questão das crianças, ensinar a criança o caminho que deve andar. E na Bíblia a gente tem algumas questões de crianças, né, que tiveram disciplina, e essa disciplina dentro de casa trouxe uma vida de crescimento espiritual, tanto para eles quanto para as pessoas ao seu redor. O exemplo, Samuel, que mesmo sendo criado na casa de Eli, com alfineira e finesse, fazendo o que era errado, mas foi ensinado no que era certo e levou isso para a sua vida. Correto. Mas que conselho o senhor daria para um novo convertido, por exemplo, que teve uma vida desregrada, ele tem o desejo de acertar, mas muitas vezes está chorando porque não consegue acertar e cita exemplos, né, de não, mas tal pessoa foi criada na igreja, ele teve condições e eu não consigo acertar. Que conselho o senhor daria a uma pessoa dessas? Primeiro, a gente precisa entender a autodisciplina como um valor moral e como um fruto do Espírito, né? A gente vê no capítulo 5 e 22 de Gálatas, dentre as características do fruto do Espírito está a temperança. Você tocou numa coisa interessante aí. Não é o fato de meu pai ter me ensinado isso que vai me dar uma garantia de eu ser uma pessoa regrada. Também o contrário é verdade. Você falou a questão de Samuel. Samuel, uma pessoa altamente autodisciplinada, porque com certeza os pais construíram esse perfil, essa identidade, e ele conseguiu manter. Mas os seus filhos não. Então, os filhos de Samuel, no capítulo 2, versículo 12 a seguinte, eram pessoas altamente indisciplinadas ao ponto de serem chamados de filhos de Belial. Então, você observe, Samuel, que conseguiu manter aquilo que os pais ensinaram, os filhos, na verdade, não conseguiram copiar. Então, eu preciso entender que há uma responsabilidade moral. Eu posso vir de um ambiente hostil, pecaminoso, aceito Jesus, aí eu tenho que entender, os meus atos indisciplinares fazem parte da minha conduta, da minha personalidade, ou fazem parte de maus hábitos. Se eu identifico que a minha capacidade de indisciplina são maus hábitos, eu tenho que ter consciência que eu preciso abandoná-los, eu preciso construir novos hábitos. Se eu entendo que isso faz parte da minha personalidade, e muitos defeitos de personalidade nunca serão mudados. Às vezes a pessoa se casa com alguém e quer mudar
aquilo que chama de defeito. A mulher fala demais, o homem tem esse comportamento, mas às vezes é traço, alguém diz que é defeito de fabricação. Aí eu não vou entrar nesse mérito porque foi Deus que fez. Mas as pessoas têm esses defeitos de temperamento. Eles muitas vezes não conseguem ser mudados. E aí, Lucas, a gente vai depender do Espírito Santo. Então, quando eu não posso, ou quando eu tenho dificuldade de mudar meus hábitos indisciplinares, ou de ajustar traço da minha personalidade para aquilo que Deus quer que seja, aí a gente precisa da temperança. E a temperança é por isso que é fruto do Espírito. Esse fruto, na verdade, não são meus. Essas qualidades não são meus, são do Espírito. Mas ele tem que achar um coração disponível para que esse fruto seja amadurecido. O fruto do Espírito é o reflexo do caráter de Cristo no meu caráter. Mas é preciso que eu me disponibilize para que o Espírito Santo produza. Então, eu diria que é mais difícil, é claro, que um filho que teve toda uma estrutura de disciplina, de ensinamento, essa pessoa tende a ter facilidade de desenvolver. Ao contrário também, uma pessoa que viveu num ambiente de pessoas que não geraram, não asfaltaram o caminho, claro que vai ter mais dificuldade. Mas aí a gente tem que entender que não é 100% verdade o que dizem os filósofos, os sociólogos, que o homem é produto do meio. Né? Se ele mora num ambiente onde só tem bandido, vai ser bandido. Não, tem uma responsabilidade moral. E aí que pesa no novo convertido essa responsabilidade moral e depender da graça de Deus. Porque aí, pegando o gancho da pergunta dele também, pastor, porque aí seria justificar o meu erro. Eu nasci nesse ambiente, eu estou fazendo errado porque eu sou esse produto aqui. Exatamente. E alguém diz, não, meu pai foi assim, eu sou assim por causa do meu pai. Então, está sempre terceirizando, né? Está sempre terceirizando a culpa para justificar aquele comportamento. Então, eu tenho que admitir que eu tenho a minha responsabilidade moral. Tem o poder, né, transformador da palavra, né, do evangelho, que muda a cultura, né? Tem esse poder, né, pastor? Com certeza. Aquilo que a gente não pode como ser humano, aí a gente, claro, depende da graça de Deus. Uma coisa é certa, é possível, né, mesmo em qualquer que seja a instância de indisciplina, se a gente não pode pedir a ajuda do Espírito Santo. Estava lembrando aqui, e vocês lembram, você de casa também, da parábola que Jesus contou do filho pródigo, né? Você, 2 irmãos criados na mesma família, no mesmo ambiente, um totalmente indisciplinado, mas o outro que fica com raiva do irmão que volta, né? Essa falta de empatia também. A gente pode encarar isso também nesse âmbito de não disciplina, ou de encarar o seu irmão que precisa, que necessita. Como é que a gente pode trazer um juízo de valor sobre esse outro irmão que não quis receber o pródigo? A gente tem 2 verdades muito fortes na questão da disciplina aí. E muitos pais ficam, meu Deus do céu, tem 2 filhos. Aí ele observa que é totalmente. Né, a conduta, a postura totalmente criado na mesmo ambiente, sob os mesmos cuidados, com as mesmas orientações. Um tende a ser disciplinado, outro ser indisciplinado. Então a gente vê isso na Bíblia até 1953, alguma coisa. Os pais se martirizavam porque os pais ficavam se questionando como se toda a responsabilidade da indisciplina daquele filho pesasse sobre ele. Aí, com o estudo do genoma humano e o avanço das ciências, principalmente das ciências do comportamento humano, como psicologia e outras, que descobriu-se que há, na verdade, já vou dizer assim, esse menino tem um gênio forte, né? Um gênio ruim. Então, foi descoberto que as pessoas já nascem com essa tendência. Então, 2 pessoas podem até serem gêmeas, mas as identidades são diferentes, então a responsabilidade é de cada um. E a outra coisa é a questão de que alguém pode ser disciplinado por uma área, aí a gente volta àquela pergunta, e ter uma deficiência no outro aspecto, como você cita. Eu até já falei, há uns 15 anos no culto de doutrina, sobre os 7 erros do irmão do filho pródigo, não lembro mais quais eram. Mas a gente encontra naquele texto 7 comportamentos equivocados. Um desses é o que você falou, a empatia, a falta de empatia, né? Porque o irmão está voltando e ele começa a se sentir mal, né? Até acusa esse teu nem chamou de meu irmão. Esse teu filho, né? E eu sempre digo que as pessoas que têm dificuldade de relacionamento não usam o pronome pessoal meu. A mulher não vai dizer meu marido, o teu pai, diz os meninos, né? Então, é isso que se reflete no irmão do filho pródigo. Ele não diz meu irmão, teu filho gastou tudo com as prostitutas. Então, começa a fazer acusação e isso não deixa de ser atos indisciplinares. Um tinha um ato de disciplina por um lado, o outro numa outra área de sua vida.
Essa questão de autodisciplina, se alguém mais tem pergunta, se tiver, fale agora ou não se cale para sempre, não. A autodisciplina é um dom ou um atributo que deve ser desenvolvido? Boa pergunta. Não é dom. Disciplina Ninguém tem não um é dom dom. de autodisciplina. Não tenho dom. Eu quero que Deus me dê o dom de disciplina. Não tenho o dom de autodisciplina. É uma condição humana relacionada tanto ao traço da personalidade, como já falei, ou a hábitos, a maus hábitos construídos. Então, é aquilo que os cientistas chamam de aspectos introspectivos, né? O heredo constitucional faz parte da sua personalidade, a pessoa já nasce com essas características, ou hábitos que se constroem. Então, um ato de disciplina pode nascer num ambiente familiar, quando não foi podado, construído com os pais, ou da própria personalidade, mas nunca pode ser chamado de que é um dom. Agora, claro que aí tem a questão que a gente já falou do fruto do Espírito. Então, a gente tem, graças a Deus, para todas as deficiências da nossa vida, a gente tem sempre a ajuda do Espírito Santo. Então, até para os atos de indisciplina, nós temos o fruto que pode ser desenvolvido em nós, que é o caso da temperança. Mas não é dom. Uma pergunta aqui bem interessante. A Bíblia tem exemplos negativos de jovens disciplinados. A Bíblia também tem exemplos positivos de jovens indisciplinados. A gente tem esse... Eu acho que se encaixa na discussão que a gente teve aqui, Uhum. né? Os jovens disciplinados, no caso José, Samuel, Timóteo. Então, o caso de mulher, para não deixar as mulheres sem representação. O caso de Esther, né? Totalmente dependente do seu tio, de Deus, fazendo as coisas tudo milimetricamente dentro das normas. Então, exemplo. Agora, de indisciplinado, eu citaria o caso dos filhos de Eli, o caso da primeira família de Adão, no caso de Caim, né? Uma pessoa descontrolada. A gente observa o texto, Manassés, você falou, eu me lembrei do capítulo 4, até nas coisas espirituais, a disciplina, ela pesa muito. Capítulo 4, versículo 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, veio somente um cumprimento de uma obrigação, né, de rito de culto, mas não houve atos disciplinares de cuidado. Veio o caso de Abel. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. Então, observe bem, né? Até no ato de adorar a Deus, havia disciplina em Abel, de selecionar, de escolher. A Caim, não, eu só vou realizar o meu sacrifício. E a Bíblia diz que Deus atentou para Abel e atentou para o sacrifício de Abel. Então, observe bem que primeiro Deus atenta para o ofertante e depois Deus atenta para a oferta. Mas aqui a gente cita que, com certeza, Caim era um desses exemplos de indisciplinado. Tal é que, quando percebeu que o seu sacrifício não foi aceito, se descontrolou, matou o primeiro irmão, se tornou o primeiro homicida, e João vai dizer na sua epístola, capítulo 3, salvo engano, que porque ele era do maligno. Então, uma ação fez com que o diabo dominasse sua vida e, sem dúvida, perdeu o projeto de Deus. E às vezes o indisciplinado, até quando ele quer fazer alguma coisa correta, ele continua sendo indisciplinado. Eu lembrei agora de Saul, né? Que ele tomou esse rumo, esse caminho, mas aí quis fazer algo que pareceu para ele bom, como sacrificar, como trazer os bois, os gados para o sacrifício. Não, estou fazendo o que é certo. Mas estava sendo indisciplinado. Fazer uma coisa certa de maneira errada não deixa de ser erro, não é? Então ele estava fazendo mais, porque Deus já tinha dado uma ordem, Deus já tinha estabelecido. A gente observa que a questão da disciplina é tão séria, irmão. Hoje as pessoas estão vivendo uma época que se afronta a igreja, se critica a igreja, chamam os pastores qual é o termo que usam? Dominadores, simplesmente pelo fato de estabelecer normas, simplesmente pelo fato de estabelecer regras. Mas Deus é o autor dos princípios normativos. Então você observa desde o céu, né? a criação, como o céu está organizado. Então Deus estabeleceu como é que o culto deveria ser, o tamanho até dos elementos de culto, tudo Deus estabeleceu. E no caso de Saul, Deus disse como era para ser feito. Era para ser feito assim. E aí Saul fez exatamente ao contrário, e depois, como você falou, ainda quis justificar que estava fazendo certo. Não, está aqui tudo tal, mas
estava desobedecendo um princípio normativo, no caso, que Deus já tinha posto os caminhos da disciplina. E, sem sombra de dúvida, foi um disciplinado que perdeu, inclusive, a salvação, que começou por um ato de disciplina. Eu acho que isso é muito sério, né? Então, aquela forte expressão de que um abismo chama outro abismo se aplica nas questões disciplinares. Então, um grande erro na vida da pessoa pode começar com um pequeno ato de indisciplina. A conversa está maravilhosa, mas a gente vai para o próximo teste com vocês, com você aí de casa, né? A gente, no próximo bloco, continua conversando sobre disciplina, mas agora a gente vai rodar a vinheta do Quem Disse a Quem? Muito bem, e neste quadro falaremos, né, um versículo bíblico, um trecho de um versículo, vendo se os jovens conseguem lembrar quem disse a quem na passagem bíblica. Prontinhos? Você aí de casa também, chama a criançada aí, a moçada, para responder também. Vamos lá, primeiro, quem disse a quem? E quanto ao negócio de que eu e tu falamos, eis que o Senhor está entre mim e ti eternamente. Quem foi que disse para quem? A irmã? Lívia. Irmã Lívia. Tá afiada a Lívia hoje, viu? Jonatas disse para Davi. Jonatas disse a Davi. Será que tá certo? Bota aí no quadro, bota aí na TV, bota na tela. Muito bem. Jonatas disse a Davi. 1 Samuel 20, 23. Parabéns, viu? Vai ganhar uma oração. Glória a Deus. Vamos para o segundo? Preparados? Quem disse a quem? Ainda retens a tua sinceridade? Já tem uma preparada. Eu nem terminei ainda. Mas já tem a resposta? Tem? A jovem? Mirelle. Mirelle. Quem disse a quem? A esposa de Jó disse para ele. Eita, ainda disse assim: amaldiçoa a Deus e morra. Indisciplinado, né, pastor? Vamos ver se está certo. Bota aí na tela. Muito bem, a esposa de Jó disse para ele, né? Que carinho, Deus abençoe. A bichinha estava desesperada, né? Muito. Meu Deus. Tem mais um? Tem mais um. Vamos lá. Atenção. Nunca pensei que veria a sua face novamente. E agora, Deus me concede ver também os seus filhos. Vamos lá, cadê? Ele pensou que nunca mais veria. Vamos lá, Lucas. Lucas já está com o microfone ali na tela, Lucas. Jacó disse a José. Jacó disse a José. Será? Bota aí na tela para a gente confirmar. Rapaz, muito bem. Gênesis 48 e 11. Essa história é linda, né, pastor? Muito bonita. Que história maravilhosa. Nem eu acho que um dos melhores contadores de história, cineasta, não faria uma história Nunca dessa. se esgota, né? Sempre que a gente escuta a história de José, é sempre agradável, tem sempre coisas novas para a gente aprender. Amém. Vamos para o intervalo? Tem um corinho para cantar com a igreja? Fique à vontade. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, ser Cristo. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faze o teu querer em mim. Amém, glória a Deus. Estamos de volta aqui no Espaço Jovem. Não esqueça, a gente sempre pede a você, compartilhe o nosso programa. Você pode nos encontrar nos canais do YouTube ADPE Live e Rede Brasil Oficial.
Não esqueça de compartilhar com os amigos da escola, da faculdade também, de toda a sua família, tá bom? Estamos conversando hoje sobre o tema com o pastor Sérgio Jeremias. O tema é disciplina. Existe? E também os jovens, né, da área 24. Quem é o pastor? Hein? Pastor Walter Rabelo, nosso abraço aí ao servo do Senhor Jesus. Pastor Sérgio Jeremias, é possível ser disciplinado e fiel a Deus? Indisciplinado, né? Indisciplinado. Olha, é bom que se diga que a indisciplina não está diretamente ligada à infidelidade, né? Há alguns níveis de indisciplina que a gente pode dizer, sem dúvida, que está ferindo a conduta diante de Deus, como é o caso da disciplina moral. Então, se a pessoa é indisciplinada moralmente, então se aplica aí a questão da infidelidade ou do entristecer o Espírito Santo, etc. Agora, uma pessoa que é preguiçosa, desorganizada, pode acontecer que seja assim e ainda seja fiel a Deus. Então a gente não vai generalizar e dizer que todas as pessoas que são indisciplinadas, elas são infiéis a Deus. Então não está diretamente ligada à questão da disciplina, é uma questão comportamental. Quando este comportamento se estende às questões morais e espirituais, aí sim se encaixa dentro dessa pergunta. Por exemplo, tem gente, né, e alguns comportamentos dos dias odiernos, né? Por exemplo, quem tem condições, obviamente, e também aqueles que não têm condições. Estou estressado, vou gastar. Aí a fatura chega no final. Aí vem as consequências, né? Chega o correio lá ou chega lá no e-mail. Pode ser fiel a Deus, mas ser indisciplinado financeiramente. Exatamente. Pode acontecer que uma pessoa ser fiel a Deus e ser indisciplinada. A gente vê o caso É claro que se entende por inferência, mas a gente pode tirar isso aí como um exemplo. Capítulo 4, 2 Reis, a mulher que buscou a ajuda de Eliseu para uma situação difícil na família. Mas ela diz, o marido, teu servo, era temente a Deus. Então ela não poupa elogios, aí usa o meu, né, o pronome meu. Mas aí a gente vê que dá-se a entender que ele, pelo fato de ser ainda muito jovem, achava que não ia morrer tão cedo e deixou uma dívida. E essa dívida aí pode ser, talvez, um ato de indisciplina, né? Porque o ato de achar de que não morreria logo, então talvez entra no que o senhor citou aí e acabou deixando uma dívida para ser quitada e pôs a família em risco, porque os filhos iam ser levados como escravos, não fosse a atitude de prudência e de equilíbrio e posso dizer de disciplina, porque na minha concepção, essa mulher que o senhor cita aí, essa mulher desse contexto, é altamente disciplinada, porque a mulher que estava vivendo um luto, a família desagregada, mas ela conseguiu achar o caminho certo para pedir a ajuda do homem de Deus. Então, um ato de disciplina, sem dúvida, e possivelmente o marido não teve. Quando a gente lembra de Davi, né, homem segundo o coração de Deus, que foi jovem, já foi ungido logo cedo, mas alguns atos assim de indisciplina. Ele, por exemplo, ia matar Nabal, a família todinha, quer dizer, um momento de desequilíbrio de Davi, que ele ia cometer, de fato, assassinato, né? Então, um ato intempestuoso, aí, como a gente falou aqui, da instabilidade emocional. Então, Davi, não há dúvida que a gente observando o currículo de Davi à luz da Bíblia, era um homem de disciplina, não há dúvida disso, até porque chegou onde chegou por conta de que foi um homem de disciplina. Então, a pessoa pode ser disciplinada e ter atos de indisciplina, momentos de indisciplina, e pode ser uma pessoa que seja indisciplinada e ter atos isolado de disciplina. Então, o senhor citou o exemplo aí de que se não fosse a atitude de Abigail, né, tinha destruído a família e ele tinha criado um grande problema para ele. E sem contar da grande falha que manchou toda a sua carreira, o caso do adultério, foi um ato totalmente de indisciplina, que ele deveria estar na guerra, o lugar. Então, todo um contexto ali é um contexto de ação de indisciplina. Então, um homem que foi segundo o coração de Deus, um grande exemplo, não há dúvida. As falhas dele não encobrem, não ferem os méritos e a posição que ele ocupou, mas um ato de indisciplina ficou marcado ali, não teve como apagar. Bom, para eu não ser indisciplinado, eu quero contar com os jovens para lhe perguntar também. A primeira pergunta da jovem, Lívia. Fique à vontade, Lívia. Pastor, na Bíblia fala, retomando, né, a história de Saul, no início, quando Deus escolheu ele para ser rei, ele era um jovem disciplinado, até porque ele provou ser para um povo o homem que poderia guerrear as guerras de Israel. E assim ele fez. Sendo que depois que ele foi ungido e que o Senhor ordenou todas aquelas coisas que falou no capítulo 10,
A última era para que ele esperasse Samuel para fazer o sacrifício, sendo que a pressa que ele teve e o desespero de não ver Samuel ali naquele local, ele foi indisciplinado, pois ele fez o sacrifício. Sim. Aí fica aquele lado, né, que por mais que você seja disciplinado, você pode se deixar levar pelos maus pensamentos, como pela pressa, como até pelo menos pela raiva, né? Pode não deixar levar e a tropeçar. Muito bem, Lívia, né? Trazendo lá aquela questão que a gente viu de Saul lá no comecinho, você falou uma coisa certa, né? Que Saul, a gente vê que ele teve um momento de disciplina. Ele era um pouco tímido, tal é que ele se escondeu no dia que ia ser aclamado. Cadê o homem? Estava escondido na bagagem. O homem não veio? Aí, não, está escondido na bagagem. Então, a pessoa que tinha uma certa cautela, um certo receio. Mas aí, a gente citou do exemplo lá do momento que ele não obedeceu à voz de Deus com relação aos amalequitas, a destruir como Deus tinha ordenado e reservou as ovelhas. Mas aí você traz esse momento em que ele, quando deveria ser aclamado diante do povo, com a presença de Samuel, com o sacrifício, tinha todo um ritual, todo um protocolo, e por conta da demora de Samuel, que eu penso que tinha ali um aspecto probatório da parte de Deus, e esse ato dessa demora, aí eu acho que uma das marcas principais da disciplina é a pressa. A pressa de Saul fez com que o povo começou a dispersar, porque o povo, quando dá 9 horas na igreja, você vê como é que o povo fica, 9 horas, né? Todo mundo quer ir para casa. Então, quando as pessoas veem que o horário já fechou para determinado ato, as pessoas começam a dispersar. Foi o que aconteceu. O povo começou indo embora e Saul, no afã, no receio de não ter ninguém para aclamá-lo como rei, fez aquilo que não era para ele fazer, que era de sacrificar. E aí seria naquele dia, disse Deus, através de Samuel, e o reino dele seria confirmado. Então, a pressa como marca da indisciplina de Saul fez com que ele perdesse a bênção de Deus no dia que o reino dele seria confirmado. Eu lembrei agora, pastor, me veio à mente os filhos de Recabe, né? Os recabitas. Né? Que é uma disciplina, né? E seguindo um homem, e Deus toma isso como exemplo, olha, eles servem um homem. Em vários tempos, né? A orientação que foi dada aos pais, mas ele manteve aquela disciplina. Um exemplo muito bem plausível dentro desse contexto. E ainda mais quando a gente diz que serve a Deus, tem que ser, né? Tem que ser disciplinado. Tem que ser. Verdade. Tem mais uma pergunta aí quem é o próximo? Tem mais uma pergunta. Lucas? Cadê Lucas? Tá escondido na bagagem? Lucas, fica à vontade. Pastor, tem um texto na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 24 ao 27, que ele fala sobre a preparação do atleta, né, para alcançar um troféu, fazendo uma alusão ao céu, que eles buscam um troféu corruptível e nós um incorruptível. E a gente vê que na preparação é necessário, né, todo um regime de exercícios, e a gente pode dizer que essa questão de disciplina é uma questão que a gente tem que ter diariamente, esse exercício, para alcançar a salvação. Então é algo indispensável. O senhor concorda com essa... Plenamente. Você citou a 1 Coríntios, capítulo de número 9, não é? Muito bem, Lucas. Eu acho que um dos exemplos fundamentais de disciplina são os atletas. Um atleta de alta performance, para que ele alcance seus objetivos, pelo menos 4 coisas são observadas dentro do atleta. Eu não sei se eu notei aqui, quando eu estava lendo esse versículo, inclusive. Primeiro, o propósito, o foco, o autoconhecimento e a persistência. Então, todo atleta ele tem um propósito, seja ele de qual categoria for. Então, a cabeça dele está voltada neste propósito. Uma vida sem propósito é uma vida indisciplinada, né? Você perguntou se é fácil de conhecer uma pessoa sem disciplina. Quando você chega perto de uma pessoa que você descobre que ela não tem propósito, pergunta qual é o seu propósito de vida, qual é o seu projeto, quais são os seus objetivos. Então, essa falta de propósito é uma marca da indisciplina. E um atleta, ele foca muito o seu propósito. Depois o seu foco, ele tem um alvo para alcançar. Depois o autoconhecimento, o atleta, ele conhece seus limites. Então é que os exercícios que você cita é exatamente em cima dessas deficiências. O atleta sabe, primeiramente,
se é um duelo, uma competição que exige lutar com outra pessoa ou competir com outra pessoa, ele vai estudar não somente as deficiências do seu oponente, mas o ponto forte. E às vezes, quando ele passa a estudar os pontos fortes do seu adversário, ele começa a ver as suas deficiências. Então, os exercícios de um atleta são em cima para potencializar as suas deficiências. E finalmente, a persistência. As pessoas geralmente aplaudem, as pessoas que sobem ao pódio se tornam manchete, mas, para você observar, dizem que o leão, chamado de rei da selva, de cada 100 tentativas de pegar a sua presa, ele falha 87 vezes. Então, o leão, chamado rei da selva, tem um histórico de 87% de derrota. Mas ele insiste. Então, assim é o atleta. O atleta tem persistência e dolorosa. Se você for conversar com um atleta, ele tem ossos quebrados, tem pés feridos, tem mãos calejadas, e isso é um ato de disciplina. Então, as pessoas geralmente só olham as glórias e o alcance. E Paulo cita isso, como você bem lembrou aí, no capítulo 9, né, no capítulo 1 Coríntios 9, 24, 23 a 27, aplicando isso à disciplina da vida espiritual. Então, a nossa vida espiritual, ela deve ter a mesma essência disciplinar de um atleta. Então, se a gente não entender isso, a gente pode ficar pelo caminho. Então não pode ser de vez em quando, é diariamente, é continuamente. Né? Paulo fala exercitar. Exercitar. E o exercitar é uma continuidade. É por isso que ele recomenda, por exemplo, a Timóteo, né? Insiste, persiste em ler, em estudar a palavra. Os valores, sempre que Paulo fala dos valores, das virtudes espirituais, ele sempre fala usando o gerúndio, uma ideia de constância, de persiste, como se fosse um imperativo, porque é uma questão de sequência, né? de continuidade, porque não se consegue sem essa disciplina, sem essa persistência. Tem mais alguma pergunta dos jovens? Tem? A jovem? Mirelle. Pergunta, Mirelle. Pastor, sobre Ruth, mesmo não sendo tão jovem, né, teve algumas atitudes exemplares que eu considero na Bíblia. A escolha de ter permanecido com Noemi, mesmo não sendo mais sua obrigação, né, seu esposo já havia falecido, teve uma escolha diferente da sua concunhada. E foi para um povo diferente, né, para um outro lugar, e permaneceu com boas condutas, né, esperando, e persistiu naquilo que ela queria, de fato. E foi algo muito plausível. Esses atos, essas atitudes são consideradas uma boa disciplina? Sem dúvida. E ela é uma das 3 mulheres que entra na genealogia de Cristo. Se a gente observar as mulheres que entram e não me pergunto por quê, mas as 3 são questionáveis. Raabe, prostituta, Ruth, estrangeira, e a mãe de Salomão, adúltera. Então, as 3 mulheres que entram, e a gente não está falando aqui a apologia, é uma vida desregrada, né? Mas aí tem essas questões. E Ruth, a gente observa, sendo estrangeira, como você falou, não tinha mais nenhuma obrigação, mas ela se converteu. Porque quando a gente lê o livro de Ruth, a gente pensa que ela era uma mulher hebreia, crente. Não, ela foi uma estrangeira de um povo mais politeísta da Bíblia, que eram os moabitas, né? Quemós, que era o deus principal, mas serviam a vários deuses. Então, a conduta de Ruth, desde o momento que ela, com certeza, se converteu através da sua sogra, é uma vida de disciplina, de fé primeiramente, né? Porque quando ela não abandona a sua sogra, como fez a outra, e disse aquela célebre expressão, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus, é primeiramente um ato de fé, é um ato de coragem, porque acompanhar uma viúva sem INSS, na época não tinha a proteção governamental, acompanhar uma viúva para uma terra de onde já tinha saído, quer dizer, com toda uma bagagem negativa, e a vida de disciplina é mais plausível quando ela chega na cidade, né? O lugar dela, havia uma lei que as mulheres não poderiam passar, os pobres da terra não podiam ir à frente colher, e ela estava atrás colhendo as espigas, e essa conduta fez com que Deus trabalhasse, porque a gente vê que lá tinha um senhor, era um homem que eu digo sempre que toda mulher, toda jovem crente
queria encontrar, né? É rico e crente, né? Como era o nome dele? Boaz. Boaz. Ô, glória. Rico e crente, e Deus disse, você fica aí, você não se casa. Deus preservou Boaz para Ruth, glória a Deus. E essa atitude de disciplina dela, a gente vê até o momento dela se encontrar e casou-se com Boaz, e como eu já disse aí, entra na genealogia de Jesus Cristo. Então é um exemplo belíssimo, muito embora, como você falou, não se encaixa entre os jovens da Bíblia, porque já era, apesar de ser jovem, mas era uma jovem casada, mas um exemplo de disciplina para todas as mulheres e, por que não dizer, para todos nós que servimos a Deus. Abrir mão, né, da sua cultura, dos seus deuses, né? E eu acho que ela entendeu, até pelo comportamento da sogra, né? Certamente foi evangelizada por ela, né? Quando ela comprou a ideia da sogra, que ele entendeu quem era Deus. Quando ela diz, teu Deus é o meu Deus, eu acho essa expressão muito bonita, muito forte. Deus, o senhor falou, é um ato de fé, né? É um ato de fé, sim. Era pedir mola para dois, né? Ficou sem nada. Sem nada aí. Voltar sem nada, né? Sem nada. E ela diz, não me chama de Mara, né? Amargura, amarga, não Noemi, aprazível. Chegou totalmente desfigurada, que as pessoas olhavam e tinham dúvidas se de fato era ela. Então a vida de Ruth é muito bela, a história de Ruth é muito bonita. Pastor, a autodisciplina também é uma forma de glorificar a Deus? Se sim, por quê? Sim, Se a gente perder a cabeça aqui numa discussão e de repente eu tentar insinuar uma briga com você aqui, de repente você, aquela expressão popular, tira por menos, então é um ato de disciplina. Então, quantas vezes problemas são evitados, desgaste de relacionamentos, conflitos, com uma atitude de disciplina. Você citou o exemplo aí de Abigail, tentando apaziguar o coração de Davi. E vários outros, a Bíblia fala dos bem-aventurados dos pacificadores. Qual é a função de um pacificador? É ser temperante, é ser paciente, é ser disciplinado. Então, quando eu digo não àquilo que eu deveria fazer, quando eu tenho minhas razões, mas primando por algo maior na esfera espiritual, então essa forma, sem sombra de dúvida, está glorificando a Deus. Isaac e os poços, né? Isaac, exatamente. É uma bem lembrado. Autodisciplina, né? Autodisciplina. E a terra que já era dele de direito, autocontrole. Cavava os poços, vinham os inimigos, e depois ele tirava ele do vale e ia para o monte, para não querer briga. Então é uma atitude de disciplina e, com certeza, louvando a Deus. Só tem a ganhar. Quem vive uma vida às vezes perdendo para ganhar. Exatamente, é isso que eu ia dizer. Mesmo parecendo ser perdas no primeiro momento, mas vai ganhar, sem sombra de dúvida. Quando a gente olha para a galeria, né, dos heróis da fé, né, lá de Hebreus 11, homens que não tinham vida por preciosa, isso é uma disciplina. Ser um profeta de Deus naquela época era sofrer muito, né? Todos eles tiveram de abrir mão de alguma coisa, seja em benefício dele próprio, a sua própria... Profetas que, no caso de Jeremias, que Deus privou até de se casar. Ora, em nome de um projeto de Deus, Jeremias recebeu a incumbência de não se casar. Para quem um ato de disciplina é melhor do que esse? Jeremias que perdeu a esposa por um ato profético. Deus, tua esposa vai morrer, você não vai ter o direito nem de chorar. Então, todos os profetas da Bíblia, a gente vê, todos os grandes homens, sejam profetas ou não, o que ganharam um espaço merecidamente na galeria dos heróis da fé, foram pessoas que tiveram que abrir mão de alguma coisa. E isso é uma postura de disciplina. Vamos apertar mais, não só os jovens, você de casa também. A gente está na era do celular, né? Aplicativos, isso demanda tempo e os aplicativos, né, os desenvolvedores, eles estudam a forma de você ficar vidrado ali, só passando os stories e tal. Quem não tem essa disciplina, pastor, isso pode trazer um mal também, um vício. Quais implicações para a vida, não só dos jovens, mas de todos nós? Tem comprovado cientificamente, né, que a dependência psíquica é tão séria quanto a dependência química. Então, hoje, todas as redes sociais e todas essas performances digitais, elas foram rigorosamente estudadas para prender a atenção de quem vai usar. Então, por que é que tem essa barrinha? E ela nunca... Você já chegou ao final? Nunca chega ao final. Infinita. Inconscientemente, você vai 5 minutos, 10 minutos, porque sempre está... Então, é toda uma projeção estudada por especialistas que os próprios... Existe uma série que não sei se você já viu. Assisti.
É sobre os o desenvolvedores. dilema das redes. O dilema das redes. Gostaria que todos assistissem. Vai mostrar exatamente o que é que está por trás. Então, essa questão da falta de domínio. Quantas vezes a gente talvez não sacrificou algum momento de família, algum momento com Deus, algum momento até de ler um bom livro por um atrativo. E a gente não vai ser contra o entretenimento. O entretenimento tem o seu valor, mas quando passa a ser desmedido, aí entra na questão da disciplina. Com certeza, os prejuízos eles virão. E quem assistiu, como o pastor recomendou, os próprios desenvolvedores não deixam seus filhos terem. Quer dizer, eu estou desenvolvendo algo para você, mas não para o meu filho. E eles explicam por quê cientificamente, né? Então é uma coisa muito séria. Você tocou nesse assunto, eu acho bem pertinente dentro desse contexto da questão da indisciplina, que eu acho que talvez hoje seja um dos maiores atos de indisciplina, é a questão das redes sociais. O Brasil está em segundo lugar dos países, estava, não sei se já, segundo lugar dos países mais hiperconectados do mundo. Então é bem preocupante. E principalmente para os jovens, né, que, como o senhor falou, que o disciplinado ele tem foco, ele tem objetivo, e essas coisas podem distrair, tirar o foco, de não querer estudar, não ter aquele momento de estudar a Bíblia, e também, secularmente falando, né, tá aqui os futuros doutores, engenheiros, advogados, aleluia, eu creio. Com certeza. Mas isso pode tirar totalmente o foco, né, pastor? Pode, e é preocupante, Manassés. A gente chega às vezes na igreja e a gente dirige a pais que às vezes fazem inocentemente, sem maldade. A gente entende que as pessoas não fazem com maldade. Mas um culto, aí o pai leva o menino, já leva com um tabletzinho, já leva com o celular, na hora, em pleno culto. Além de ser um sacrilégio, além de você estar ali ferindo os princípios de culto, você está desassociando a criança de uma ideia do que é cultuar, está criando essa tendência psicológica, essa dependência psíquica, que com certeza os danos serão irreparáveis em todas as esferas. Não sei se vocês concordam, pastor, mas hoje a gente já vê, né? Abra a Bíblia no livro de Mateus, procurando Mateus. Tem que levar a Bíblia. É uma coisa que a gente não pode abrir mão. Eu acho que a gente falou isso ainda aqui um pouco instante, quando a gente falou sobre o metaverso, né? Metaverso. A questão de que a gente não é contra a tecnologia. A igreja não vai fazer frente opositora à tecnologia, até porque já se viu que não tem como você se opor à tecnologia. Os avanços tecnológicos virão realidade. Agora, existem coisas que não podem ser substituídas. Não, porque eu tenho a minha Bíblia no meu smartphone, eu vou deixar de usar a minha Bíblia física. Então não é correto, não é bom, dentro daquilo que a gente chama de tradição da nossa igreja, a gente substituir a Bíblia e a harpa físicas porque a gente tem no smartphone. Então é sempre bom preservar essa tradição aí de levar à igreja a nossa Bíblia física. Alguns podem até recorrer até à própria Bíblia, né, dizendo assim que não sejais demasiadamente justo. Tem aquele que é extremamente disciplinado, rigoroso. Esse excesso também pode fazer mal? Todo extremo é perigoso, né? Até de santidade. Nem é santinho, nem santarrão, tem que ser santo. A Bíblia, então, todos os extremos são perigosos, Manassés. Então, eu poderia citar dois grandes prejuízos, companheiros e amigos que estão nos acompanhando certamente vão entender. O primeiro é com relação aí a gente volta à questão do traço de personalidade. Tem pessoas que têm uma conduta perfeccionista. Aqui deve ter alguém extremamente organizado. Então tem pessoas que o gato tem que dormir naquele lugar. É quase um quadrado. É um dogma, é ritual. Então tudo no mínimo lugar. Então esse excesso de disciplina acaba gerando até doença, né? Vocês todos conhecem aqui o TOC. Transtorno obsessivo compulsivo, né? Que resulta desse extremo de disciplina. Então, a disciplina é importante, mas quando você percebe que essa disciplina está sendo exagerada, isso pode sim ser um prejuízo, porque as pessoas podem adoecerem psiquicamente. Então, os traços do perfeccionismo exagerado é um perigo. O outro é a questão de quando eu torno isso um estereótipo para outras pessoas. Tem pessoas que têm um comportamento tão disciplinado que quer que seja padrão para outra pessoa. E às vezes não é uma obrigação, é minha regra. Então, eu posso ter
a hora de dormir, de 6 da noite. Então, hoje, se eu estou aqui num ambiente onde está todo mundo tem que dormir de 6 da noite. Não, eu tenho que entender que isso é uma regra, isso é um padrão disciplinar meu. Então, eu não posso tornar isso um padrão para outras pessoas. Então, é aí que está vocês que vão casar, né? Vão encontrar pessoas de gênero, de compatibilidade diferente. Por isso que não justifica o divórcio para crente por incompatibilidade de gênero, porque são diferentes. Mas o que leva as pessoas a se divorciarem, uma das causas de divórcio de grande ênfase, em 2021 bateu o recorde, né, de divórcio, e uma das causas é exatamente essa incompatibilidade. As pessoas querem que se torne padrão para eles um comportamento disciplinar. Então, a disciplina é boa? Sim. É necessária? É. Mas existem coisas que é meu. Eu não posso pedir que a minha esposa coloque na agenda MTN, manhã, tarde e noite, porque é uma coisa minha. Então, quando eu torno isso que é uma regra minha e torno um padrão para o outro, isso pode ser um prejuízo, pode ser ruim. Que assunto maravilhoso, né? A autodisciplina é uma virtude muito importante, pois aquele que não a possui é como a folha levada ao vento que a leva para onde quer. Ela não tem domínio sobre seus instintos, seus desejos, então por isso sofre as consequências. Mas aquele que é disciplinado sabe o que quer e como conseguir, desde que dentro da vontade de Deus, é claro. Tem foco em seus objetivos e sabe o momento correto para cada ação. Não se deixa levar por meras distrações, pois sabe que os prejuízos podem ser grandes. Ele é alguém como o atleta lá, que a gente falou hoje, de 1 Coríntios 9:25. De tudo se abstém, visando uma coroa, porém visando fazer a vontade de Deus. A juventude é a fase dos fortes desejos, por isso cabe aos jovens serem maiores do que seus próprios desejos, por exemplo, para que na fase adulta desfrutem dos frutos da disciplina, que sempre são maiores, melhores e mais duradouros. Alguém que se dedica em sua vida profissional e espiritual, ainda em sua juventude, certamente gozará de benefícios melhores que aqueles que o fizeram apenas na fase adulta ou na velhice. Que você possa, a partir de hoje, de agora, em nome de Jesus, viver uma vida mais disciplinada, focada naquilo que você sabe que Deus quer de você. Diga amém. Glória a Deus. Queremos agradecer aqui aos jovens da área 24, que Deus abençoe a todos vocês e, claro, nosso querido pastor Sérgio Jeremias, fique à vontade para as considerações. Vamos mandar, Sérgio, Pai do Senhor, a todos, né? Encerrando, eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez de estar neste programa, que tem uma audiência copiosa, muito sugestiva, significativa. Participação aqui com os nossos queridos jovens, agradecer as perguntas, né, que foram muito boas. Quero, inclusive, agradecer a Deus a oportunidade, ao nosso querido pastor, presidente Ailton José Alves, pelo privilégio que me dá de participar mais uma vez deste programa. E mandar uma saudação aí para minha esposa, irmã Mari, meus filhos, Sidrey, Raudinei, Maiela e Glécia, que estão acompanhando a programação. Todos os jovens, reitero aí, da área 33, da área 66, e aí Tejuco Papo, minha terrinha, que também sempre tem pedido para dar uma saudação e que tem acompanhado a programação da Rede Brasil de Comunicação. Muito obrigado, meu Manassés. Amém. Como os senhores sempre nos ensinam, né? O Senhor fica à vontade para fazer uma oração por nós, para o povo de Deus em casa. Por favor. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, te agradecemos, Senhor, nesta oportunidade de poder estarmos juntos, ó Senhor, mais uma vez neste programa para jovens e, por que não dizer, para todo o teu povo, pais, filhos, irmãos, que têm acompanhado essa programação tão abençoada, Senhor. Obrigado pela vida do irmão Manassés, de toda a produção deste programa, aos queridos jovens que aqui tiveram participando conosco deste programa, a todos que fazem, meu Pai, a Rede Brasil, ao nosso querido pastor, especialmente a cada jovem que acompanhou neste momento a este programa com este tema tão bom, tão sugestivo, sobre disciplina. Nos ensina, meu Pai, que quando tiver dificuldade de nós direcionar a nossa vida em alguma área, Tu podes nos ajudar através do fruto do Espírito, através da temperança. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. A gente encerra com louvor, mas antes, agradecer a você que ficou com a gente, que Deus te abençoe e continue com a programação da Rede Brasil de Comunicação e até o próximo programa. Como